Dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção da primeira lista de exercício que eu passei para vocês. Então, peguem o caderno, pega lápis, borracha, pega o livro e a lista, tá bom? Vocês vão anotando aí as coisas, vão marcando o livro de vocês e vão corrigindo a lista também, tá? Para começar, essa imagem aí que eu escolhi já é bem sugestiva, né? Já que a nossa primeira lista fala bastante dessa questão aí dos transportes. Então, vamos à primeira pergunta. Explique a importância do desenvolvimento do navio à vela, do trem a vapor e do avião no contexto do fluxo da globalização. Apresente o contexto histórico do surgimento desses meios de transporte. Então, os meios de transporte, eles são responsáveis pelo fluxo de mercadorias, de pessoas e de produtos na economia globalizada. Quanto mais velozes e seguros forem esses meios, melhor será para a economia. Então, mais fluidez a gente vai ter aí na dinâmica de mercadoria, de pessoas, né? Mais fácil vai ser a locomoção. E aí o contexto histórico de cada meio de transporte desses citados, né? O navio à vela, ele vai surgir no século XV, e aí vai ser aquele contexto da era das grandes navegações, né? O conhecimento de novos continentes, a Europa chegando até a América. Então, vai ter aí essa importância de fazer longas viagens que até então não era possível. O trem a vapor ele vai surgir no século XVII, século XVIII, mais ou menos, na primeira Revolução Industrial, a partir do descobrimento do carvão mineral enquanto combustível, né? Então, vai facilitar que os produtos que eram produzidos nas indústrias, eles puderam ser transportados de forma mais veloz e a distâncias mais longas pela Europa. Lembrando que a primeira Revolução Industrial vai começar numa ilha, vai começar lá na Inglaterra. Então, o trem a vapor vai ser importantíssimo nesse momento, ok? E por último, o avião aí do século XX, e aí aquela discussão, né? Quem foi que desenvolveu o primeiro avião? Foram os dois irmãos britânicos ou foi o nosso Santos Dumont brasileiro, né? E aí o avião ele vai ser desenvolvido antes das guerras mundiais, antes das duas grandes guerras, né? Também vai ser importantíssimo nesse momento, que aí quando chegar esse momento de guerra com essa tecnologia desenvolvida, vai se transformar, além de um meio de transporte, vai se transformar também em uma espécie de arma, né? Eu botei uma citação para vocês do nosso queridíssimo Milton Santos que diz o seguinte: há, pois, uma relação estreita entre esse aspecto da economia da globalização e a natureza do fenômeno técnico correspondente a este período histórico. Se a produção se fragmenta tecnicamente, há do outro lado uma unidade política no comando. Então, o Milton Santos ele faz essa associação quando ele se refere às empresas transnacionais. E eu pedi para vocês caracterizarem essas empresas e falarem um pouco da importância das empresas transnacionais nesse contexto de meio técnico, científico e informacional. Abri o livro na página 21, vocês têm a cola do que são essas empresas, ok? A gente também já tinha isso no caderno, a gente chegou a falar sobre isso em sala. Então, as transnacionais são empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território do seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. É interessante a gente voltar aqui no Milton Santos, que ele vai falar que mesmo que haja, deixa eu só achar aqui, mesmo que haja uma fragmentação técnica, se tiver um problema técnico nas empresas transnacionais, existe uma política, uma unidade política que vai estar no comando, né? Então, se a gente tem caso como esse que a gente está vivendo hoje, de pandemia, as empresas transnacionais elas vão ter uma,
um comando central que dá as ordens, né, de como agir, de como proceder nessas situações. Então, a técnica e a informação, a técnica associada à unidade política vai ser o que vai reger essas empresas transnacionais, né? Existem os padrões de conduta que devem ser seguidos em todas as unidades dessas empresas transnacionais, né? Como essas empresas dependem de uma excelente rede de informação e serviços, essas áreas elas devem sempre estar apresentando crescimento, de desenvolvimento, ou seja, as transnacionais investem em pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Isso vai ser importantíssimo, tá, gente? Elas vão investir, gente, minha coordenação motora tá ótima. Elas vão investir em pesquisas de desenvolvimento tecnológico, né? Porque esse desenvolvimento tecnológico vai garantir que elas trabalhem de forma melhor. Então, a internet, por exemplo, né, o desenvolvimento da fibra ótica, vai ter tudo a ver com esse desenvolvimento dessas empresas que precisam de uma rede fluida, de uma rede que funcione bem. Vocês estão acompanhando, gente? Se não tiver, tem que me perguntar, tá? Deixa comentário, pergunta no grupo que eu vou respondendo a vocês. O que caracteriza a revolução técnico-científico-informacional? Essa é muito mole, né? Abre lá na página 16. Abriram? Então, na página 16 diz que a revolução técnico-científico-informacional são avanços do conhecimento em diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros, ocorridos a partir da década de 70. Então, a revolução técnico-científico-informacional, o nome dela já diz, né? Vai ser uma revolução, um avanço técnico na técnica. Técnica do quê? Técnica da ciência e da informação. Então, por isso que os meios de comunicação vão ser importantíssimos na revolução técnico-científico-informacional. E aí, qual vai ser o principal meio de informação que vai ser desenvolvido nessa revolução? Justamente a parte informática, a parte de internet, computação. Isso vai definir aí os rumos dessa revolução, ok? E aí, década de 1970, a gente está vivendo o que no mundo? Qual é o contexto histórico que a gente está vivendo? A gente está vivendo aquele período de Guerra Fria, ok? Período em que Estados Unidos e União Soviética estavam naquela disputa ideológica, e nesse período estava acontecendo aquela chamada corrida espacial. Vocês lembram disso? Vocês sabem o que é corrida espacial? Lembrou? Corrida espacial vão ser essas duas grandes potências disputando quem vai chegar primeiro ao espaço, quem vai enviar o primeiro homem à Lua. Então, eles estavam desenvolvendo várias técnicas, houve um grande avanço científico e houve também o surgimento da internet. Inicialmente, a internet vai ser uma rede em que havia comunicação militar. Só posteriormente é que vai haver uma disseminação da internet que eu costumo chamar de internet doméstica, é essa que a gente usa na nossa casa, né? Porque inicialmente ficava para as grandes corporações, para os meios militares, ok? Então a revolução técnico-científico-informacional vai ser justamente aí esse avanço vivido por conta do crescimento científico, ok? Modernização, inovação científica. Beleza? Estão acompanhando?